Um segmento do mercado que é muito difícil ultimamente a gente ver mão de obra brasileira ou até mesmo produtos brasileiros é na própria seção de eletrônicos, né? Isso tinha bastante antes dos anos 2000, lembro até da própria Gradiente, e foi desses anos pra cá, na verdade, que a gente começou a ver alguns produtos interessantes, como o próprio Cuba Disco. E hoje eu vou trazer pra vocês um microfone que é feito à mão no Brasil. Na verdade, todo o procedimento de fabricação dele, desde o próprio design até a montagem em si, é feita no Brasil. A On Microfones é especializada em fazer microfones de fita. A gente já vai falar um pouco do que são os microfones de fita. A On enviou pra mim esses dois microfones pra eu fazer esse review pra vocês. O vídeo que vocês estão ouvindo agora tá sendo gravado por esse microfone. E nesse embalo de fabricação, tudo aqui feito no Brasil, né? Eu já quero trazer um unboxing. Como vocês podem ver, a própria caixa também é feita por eles. A caixa vem nesse tecido por fora que dá uma super sensação de qualidade mesmo. A parte de dentro da caixa vem nesse tecido que remete muito ao veludo, que passa também uma sensação super premium. E o que a gente tem aí é um par estéreo desses microfones. Junto com o microfone também veio dois suportes para pedestal, que é esse suporte que eu estou usando aqui agora para gravar. Veio também essa ficha técnica detalhando todas as especificações do microfone. E veio esse sticker também, que eu achei um toque bem legal da OM. Antes de falar especificamente desse modelo de microfone, eu queria trazer brevemente o que são microfones de fita, né? Os microfones de fita, eles são antecessores dos microfones dinâmicos, como o Shure SM7B e o Electro Voice, que eu trouxe no canal também. Eles são microfones muito peculiares, não só na construção, mas na própria sonoridade deles. Eles não são microfones que são feitos para serem manuseados da mesma forma que um microfone dinâmico, ou apesar de ele parecer muito um microfone dinâmico, né? Ou como um próprio microfone condensador seriam. Por exemplo, um microfone de fita, ele é muito sensível a qualquer tipo de vento batendo diretamente na cápsula dele. Por isso, até que eu tô falando com uma certa distância dele, ele não tá diretamente apontado na minha frente, pra minha boca. Justamente onde eu poderia ter pops. Então eu vou fazer um teste aqui. Eu vou chegar bem próximo dele aqui. Vocês podem perceber que se eu falar um pouco assim, já vai ter um pouco de... o pop já é muito alto, mesmo nem estando falando diretamente para ele, eu nem tô falando reto assim. Isso é uma característica da própria cápsula do microfone. Mas apesar dessa cápsula ser bem mais delicada que outros tipos de microfone, ela dá a esse tipo de microfone características bem únicas em relação ao próprio som dele. Os microfones de fita têm uma sonoridade bem encorpada, no sentido que a parte dos graves ela é bem pronunciada, é um som bem específico, como vocês estão ouvindo aqui, e ele é muito procurado para gravação de instrumentos, principalmente guitarras, instrumentos de sopro, instrumentos de corda, por essa sonoridade ser considerada quente. Esse modelo HM28 da ON, o corpo dele é em aço carbono. Eu não sinto nenhum ponto, nenhuma fragilidade quando eu manuseio o microfone. Esse microfone específico que a ON me mandou, ele é baseado no microfone clássico de fita, que é o Beyerdynamic M160. E como ele é inspirado nesse microfone, além de ser muito parecido visualmente, ele também tem essa bolinha vermelha aqui em cima dele. Essa bolinha em cima serve para indicar a fase do microfone. O padrão de captação dele é hipercardioide. Diferente do cardioide, que tá todo mundo mais acostumado, acredito. Ele tem um lobo de sensibilidade aqui na parte da frente e também um pouco na parte de trás. Isso permite que você capte um pouco mais da sala e do próprio ambiente que o microfone tá, além do instrumento principal, ou da voz, que é para onde ele está apontado. Indo para a parte um pouquinho mais técnica agora, a frequência dele vai de 20 até 18 kHz. Ele pesa 255 gramas, é um microfone bem sólido. A fita dele, que é a parte principal, né, que não seria uma cápsula, que é o que capta áudio nesse tipo de microfone, é feita de alumínio puro, que é importado do Japão. A parte do grill do microfone, que é essa parte metálica, ela também é feita em aço. Então a gente percebe que o material usado na fabricação desse microfone é de extrema qualidade. Agora vamos falar um pouquinho do que você precisa para usar esse microfone. Porque apesar de ele ser bem sensível na parte de captação, ele precisa de um ganho considerável da sua interface de áudio. Não só esse microfone, como toda essa gama de microfones de fita que existem aí desde 1950. Isso porque ele não usa phantom power, diferente dos microfones condensadores. Ele, assim como os dinâmicos, o que dá o ganho deles é justamente o pré-amplificador da sua interface. Então é bom ressaltar que algumas interfaces mais baratas, como a Behringer, já podem introduzir um nível de chiado significativo, justamente porque você vai precisar aumentar o ganho do pré-amplificador no máximo. E como essas interfaces não têm o melhor preamp do mundo, no momento que você fizer
fizer isso, vai vir esse chiado inerente da própria interface junto com o som do microfone. Para esse tipo de microfone, eu consideraria no mínimo uma Focusrite solo para cima, para você ter um nível interessante de ganho e ainda ter um nível baixo de ruído de solo, né, que é o próprio chiado. Vale ressaltar também que isso é em relação à gravação de vocal, né? Instrumentos que são naturalmente mais altos, como guitarras ou baterias, como o volume que eles produzem já é muito alto, muito dificilmente você vai aumentar o ganho do amplificador no máximo. A interface que eu estou usando no momento é a Apollo Solo da Universal Audio, mas eu vou trazer também uma interface mais de entrada, que é a PreSonus Studio 26, para a gente comparar o quanto de ruído que pode ser introduzido pelo pré-amplificador da interface, considerando uma interface um pouco mais de entrada e uma interface um pouco mais cara. Bom, então agora, como combinado, eu estou conectado numa interface mais de entrada, né? Essa aqui é a PreSonus Studio 26. Eu estou falando na mesma distância do microfone. O ganho da interface está no máximo, então eu estou no máximo dela. E esse é o nível que eu estou conseguindo falando bem próximo, na verdade falando do mesmo jeito que eu falei no vídeo, né? Vocês só estão vendo a interface agora ao invés de mim, né? E também nessa questão do ganho, lembrando que os microfones de fita também são bem parecidos com os dinâmicos, né? Porque os dois não precisam, na verdade não suportam Phantom Power. Então uma solução que eu também já discuti mais em detalhes no vídeo do Electro Voice contra o Shure, que eu vou linkar aqui caso alguém tenha interesse de ver, bem completo. Uma das soluções para você conseguir um ganho maior numa interface de entrada é comprar um Cloud Lifter ou um Fathead, que eu expliquei bem melhor no vídeo que eu linkei aqui em cima o que são. Mas basicamente são pequenas unidades de ganho que você coloca entre o microfone e a interface. Você manda Phantom Power para essa unidade, por Fathead ou por Cloud Lifter. Tem vários modelos. E dessa forma você consegue um ganho muito maior. Só que o preço desses amplificadores de microfone, né, geralmente não costuma ser muito barato também. O Cloud Lifter sai em torno de 860 a última vez que eu vi. E o mais barato de todas as opções que eu achei é da SE, que chama Dynamite. Eu tô deixando o link aqui na descrição. Mas assistam o vídeo anterior que eu faço uma comparação do R20 com o Shure SM7B, que eu explico bem melhor o que são e qual é o preço de cada um deles. Então nesse momento que vocês estão ouvindo é o ganho máximo de uma interface mais de entrada, e como é a relação de ruído e também o quanto de ganho você precisa nesse microfone para tirar um som adequado dele. Aí fica sob critério de vocês, se vocês acham que tem muito ruído ou se o som tá adequado. Eu tô falando alto até, não tô falando baixo não, o microfone tá menos de um palmo assim da minha boca, e vocês veem que a luzinha verde de sinal da interface ali nem chega a brilhar muito ali no microfone. Esse microfone específico está saindo por R$1.000 pela unidade. O par estéreo dele está saindo por R$2.000. E você tem a garantia de 1 ano da ON. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site dele, se alguém tiver interesse. Eu tive uma opinião bastante positiva sobre esse microfone. O som que você consegue tirar desse microfone é muito agradável. A gama de aplicações que você pode introduzir esse microfone é gigante. Sendo que o maior ponto negativo é a quantidade de ganho que você precisa na interface para poder ter um volume aceitável, para o áudio não ficar muito baixo. Claro que você ouvindo o vídeo vai tirar suas próprias conclusões, mas eu gostei bastante da timbragem desse microfone. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam da qualidade do microfone. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!